Olá, queridos ouvintes, tudo bom? Como é que você está? Estamos começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 121, com o tema Espinheiros. Eu sou o Thiago Pavan e farei o estudo com vocês. Inicialmente, vou fazer a leitura do capítulo para depois tecer breves comentários. Capítulo 121, Espinheiros. Nem se vindimam as uvas dos abrolhos. Jesus, está escrito em Lucas, capítulo 6, versículo 44. O cristão é um combatente ativo. Despertando no campo do Senhor, aturde-se-lhe a visão com a amplitude e complexidade do trabalho. Dificuldades, tropeços, cipoais, erva daninhas. E o Evangelho, com prioridade de conceituação, elucida que não se pode vindimar nos espinheiros. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do Mestre dos Mestres. Indispensável, pois, enfrentar o serviço. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas. Haverá sempre chuvas fecundantes do céu ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. A divina providência reside em toda parte. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Iniciamos aqui os comentários pela frase de Jesus, né? Nem se vindimam uvas dos abrolhos, né? Jesus aqui quis dizer que não se colhem, né, uvas nos espinheiros, tá? Então, Emmanuel vem tecendo comentários, né, onde o cristão é um combatente ativo, né? Nós todos estamos aqui por um propósito. Nós somos um combatente ativo, né? Estamos o tempo todo lutando, buscando melhorar, buscando evolução. Esse é o nosso principal propósito aqui na Terra. Sairmos daqui melhores de que quando chegamos. Esse é o ponto-chave, tá? As dificuldades, né, os tropeços, os obstáculos, né? Isso é natural, isso é necessário, isso existe. A gente vai já discorrer, trazer alguns exemplos aqui do Livro dos Espíritos, onde isso faz parte da nossa evolução. São nossas provas, nossas expiações, tá? Ele também comenta aqui, né, que muitas das vezes o terreno, né, a nossa vida, a nossa existência, ela permanece absorvida desses espinhos, dessas dificuldades, né? Porém, ele ressalta que nós não podemos esquecer que mesmo nós tendo esses obstáculos, essas dificuldades, nós recebemos inúmeras ferramentas, inúmeros auxílios do nosso Pai, do nosso Deus. O problema, porém, nós não enxergamos essas ferramentas, né? Nós preferimos cultivar aí o vitimismo dos obstáculos, né? Colocarmos aí em uma situação em que achamos difícil superar, que Deus está sendo injusto conosco, né? Porém, o próprio Emmanuel, mais à frente, vai detalhar isso com muita clareza, né? E aí ele vem fazendo um questionamento, que é um questionamento, ao meu ver, muito semelhante ao que Kardec fez no Livro dos Espíritos. Ele pergunta: será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? Será que, por causa desses espinheiros, é impossível superarmos esses obstáculos, né? E Kardec faz a seguinte pergunta, para mim, a pergunta-chave do Livro dos Espíritos. É a pergunta para mim, uma das mais importantes, tem várias, mas essa, ao meu ver, a minha opinião, é a mais importante, porque ela é a chave de tudo. É a pergunta 909, onde Kardec pergunta: o homem sempre poderia vencer as suas más tendências mediante seus próprios esforços?
E aí o livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos respondem a Kardec maravilhosamente bem. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a boa vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Não tem, será que vocês não enxergam nada de semelhante com essa pergunta de Emmanuel, né? É interessante, porque ele pergunta, né, será que essas dificuldades, esses espinheiros são obstáculos insuperáveis? Ou será que nos falta boa vontade? Ou será que não estamos nos esforçando o suficiente, como os próprios Espíritos nos dizem, né? Onde ele diz aqui, como são poucos os que se esforçam entre vós. Será que estamos nos esforçando o suficiente? E aí ele vem falar também, Emmanuel, né? Obviamente uma psicografia feita pelo Chico, né? E Chico falava uma frase muito semelhante a essa que Emmanuel falou também. Quando Emmanuel fala que adubemos com suor e lágrima, me recordo de uma frase de Chico em que ele dizia o seguinte: nós só evoluímos vertendo água, seja através do suor ou através da lágrima. E Emmanuel diz exatamente isso aqui, né? Vamos adubar o nosso solo, né? Vamos adubar a nossa vida com suor, ou se não conseguimos, né, adubaremos com lágrimas. É a forma que a gente aprende. A gente aprende no amor ou na dor. Se for através do amor, teremos que suar, teremos que batalhar, teremos que nos dedicar, fazer a reforma íntima, amar o próximo como ama a si mesmo, né? Jesus já nos disse. E se não fizermos isso, aprenderemos, evoluiremos com a dor através das lágrimas. Tá? Outro ponto que eu acho muito interessante nesse texto e que também traz, o Livro dos Espíritos nos traz, é com relação ao trabalho, né? Ele fala, não olvidemos o imperativo do trabalho. Olha a importância que o trabalho tem, né, em nossas vidas. É algo que eu falo muito nos meus seminários e realmente o trabalho é fundamental. E os Espíritos vêm trazendo, né, essa informação. Kardec, observando que o trabalho é algo fundamental, pergunta lá na questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E aí os Espíritos nos respondem, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Ou seja, o trabalho é uma necessidade para o homem. E eles continuam, a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Exatamente. O trabalho é que nos movimenta. É através do trabalho que nós conseguimos nos desenvolver cada vez mais, que conseguimos crescer cada vez mais. E eu trago a segunda pergunta, né, a pergunta subsequente, que é 675, que ele, justamente Kardec falou assim, mas só o trabalho material, né? Ele diz, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, e os espíritos são cirúrgicos, né? Não, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, olha só, essa pequena informação faz toda a diferença. Toda ocupação útil. Eu tenho falado muito nos meus seminários, é algo que eu também utilizei para a minha própria vida e utilizo até hoje, né? A questão de você se sentir útil. Esse é o ponto-chave. Não necessariamente para eu me sentir útil, eu preciso estar fazendo um trabalho material, né? Como os espíritos disseram aqui, o espírito também trabalha. Quando eu profiro palavras de amor para um irmão que esteja necessitado, que esteja precisando, eu estou trabalhando no bem, eu estou exercendo um trabalho. Quando eu dou um abraço em um familiar, em uma pessoa próxima, que estava precisando daquele abraço, daquele afago, eu estou trabalhando no bem. Eu estou fazendo algo, doando meu tempo, minha disposição, minha energia a alguém que precisa, alguém que necessita. Seja qual for esse movimento, desde que seja para o bem, esse sempre vai ser um trabalho de edificação, né? Então, observem o que os espíritos falam, né? O espírito também trabalha. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer.
Outro trabalho também que muitas vezes as pessoas não percebem, que é fundamental, é o trabalho que você faz para si próprio, para si mesmo. Como eles dizem, o espírito também trabalha. Quando eu estudo, quando eu procuro me aprimorar, quando eu procuro me melhorar, quando eu me autoconheço, quando eu começo a reconstruir um novo eu, um eu para o bem, um eu para o caminho de Jesus, um eu para o caminho das leis divinas, eu estou trabalhando na minha autocomposição, na minha autoconstrução, me melhorando, me priorizando, né? E isso é fundamental. Nós precisamos também trabalhar o nosso espírito, precisamos trabalhar o nosso eu interior, para que possamos, enfim, colher frutos melhores, né? Ele conclui dizendo isso, né? Não olvidemos o imperativo do trabalho. Depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. Temos que plantar novas sementes em nosso espírito, em nossa mente. Temos que mudar esse nosso eu interior, para que possamos colher o fruto suave e doce da videira, o fruto suave e doce em nossas vidas, em nossa existência. É isso que Emmanuel nos traz. É esse trabalho que deve ser feito, né? Então busquemos entender o que Emmanuel nos traz aqui, o que os Espíritos nos trazem, no Livro dos Espíritos, para que possamos ter um futuro melhor. Trabalhemos o presente, né, para que tenhamos um futuro bem melhor. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa estudaremos o capítulo 122. Que tenhamos um dia abençoado, com muita luz, muita paz, e que esses ensinamentos de Emmanuel possam aí modificar a sua vida. Que assim seja.